Se a gente, partindo da Páscoa judaica, né? Ela que era uma prefiguração da Páscoa cristã, né? Ele que inaugurou um novo tempo. 50 dias depois da Páscoa judaica, existia também esta primeira festa de Pentecostes, que era, né, 50 dias, Pentecostes, quer dizer isso mesmo, era relacionada à colheita. Era uma festa também tipicamente judaica, né, as primícias da colheita. Né, era religiosa, sim, mas uma festa tipicamente judaica agrária. E depois do Espírito Santo, né, se antes era uma colheita agrária, né, agrícola, depois do Espírito Santo, Pentecostes também é reescrito. E agora é um novo tipo de colheita. A colheita dos frutos do Espírito na vida deste povo renovado. Porque a gente vai vendo o que eram os discípulos antes e depois da experiência de Pentecostes, né? Antes, Pedro, por exemplo, negava Cristo. Depois passou a ser um homem corajoso, né? O primeiro papa, líder da igreja, deu a vida mesmo, né? Foi martirizado. Os irmãos que brigavam por um lugar na esquerda, na direita ali, né? Eram soberbos, né? Eles eram ambiciosos, passaram a ser, né, mais humildes, né, mais abertos à graça de Deus, e tantos outros casos, né? Toda covardia se transforma em coragem, né? A mão fechada se torna generosidade, e o Espírito Santo foi fazendo tudo isso. Eu queria trazer uma conversa, né, que eu tive em uma das reuniões do apostolado da oração, que a gente reza diante do Santíssimo e partilha o Evangelho, né? E recentemente, nessas palavras, falando tanto do Espírito Santo de Deus, uma das senhoras falou comigo: nossa, mas olha, eu sei que é maravilhoso isso do Espírito Santo e tal, mas como que a gente passa isso para as outras pessoas? Parece uma experiência tão abstrata. Como falar na prática desse Espírito, né? Como fazer com que as pessoas queiram experimentar ou entendam isso? É interessante a gente pensar nisso, porque foi uma dúvida muito sincera. E eu vejo que há a dúvida de muita gente também, ao ouvir falar do Espírito Santo, na palavra de Deus, em movimentos como a Renovação Carismática, né, tantos grupos de jovens. Fala-se do Espírito Santo e fala-se do que ele pode fazer, mas as pessoas muitas vezes não entendem, né? Como que ele age, o que acontece. Eu queria trazer um trechinho aqui que vai abrir também esse leque para muitos outros trechos, né? Para nós. Está em Atos dos Apóstolos, porque eu queria focar na experiência. Foi a resposta que eu dei para essa senhora, né? Que muitas vezes a explicação teórica não é o que a pessoa precisa primeiro. Muitas vezes o que a pessoa precisa é fazer uma experiência com o Espírito, e esse próprio Espírito, ele vai revelando as coisas de Deus. Veja o que o próprio São Paulo fez, né? Ele se deparou com alguns discípulos de João Batista, que haviam recebido aquele batismo de arrependimento, né? E São Paulo conversou com eles. Veja o que São Paulo disse, no capítulo 19 de Atos, versículo 2 em diante. São Paulo diz assim: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Veja que interessante, eu faço uma pausa aqui. As pessoas não haviam recebido e nem sabiam nem o que era, nem como agia o Espírito Santo. E aí eu pulo para o versículo 6, porque aqui São Paulo faz uma breve explicação, mas ele nem diz tanto. Olha só,
ele já parte para a ação e traz esse povo para a experiência. Depois da experiência, meu amigo, quando você tem a experiência com o Espírito Santo de Deus, você passa a entender muito do que aqueles irmãos estavam querendo dizer. Com essa força do alto, com essa ação do Espírito. Veja só. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Veja que Paulo impôs as mãos, eles receberam o Espírito, e já passaram a ter dons carismáticos. Esses dons que a igreja mesmo diz que devem ser colocados a serviço da igreja, a serviço do próximo, né? O Espírito Santo, ele nos enche de dons e nos envia em missão, né? Jesus foi para o Pai na ascensão, como ele havia prometido. E deixou para nós o Espírito Santo, como ele havia prometido. E eis que ele estará conosco até o fim dos tempos. Como ele estará? Através do Espírito Santo, através da sua presença real na Eucaristia. Outra coisa é que não há Eucaristia sem a ação do Espírito. E para as pessoas que perguntam mesmo o que é esse Espírito, né? Eu não posso responder somente falando, tenha uma experiência, né? A pessoa se pergunta, o que é o Espírito? Eu já ouvi falar que é como um vento impetuoso, já ouvi falar que é como um fogo abrasador, né? Como uma água viva. Mas como é que é? Como é que é esse Espírito Santo? O que ele faz? Né? São Lucas, capítulo 24, só o versículo 49. Jesus, antes da ascensão, ele já explicava o que seria esse Espírito. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. O rodapé da minha tradução da Bíblia aqui diz que esta força do alto é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele se manifesta de várias maneiras, mas o que importa é que ele é uma força do alto. É uma força de Deus. É poder de Deus sendo manifestado na vida. Na vida de quem invoca, na vida de quem pede, na vida de quem recebe oração, na vida de quem recebe o Espírito Santo através dos sacramentos. São várias vias para que a gente receba. Inclusive através da pregação profética. Você ouve a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e ela penetra no seu coração já com a unção do Espírito Santo. Veja como que é dinâmico. Né? A gente não vai entender exatamente tudo perfeitamente. O que importa é que a gente queira, que a gente deseje o Espírito, que a gente peça, receba oração e receba, acolha este Espírito com esses dons e coloquemos a serviço.